Olá, estamos ao vivo? Opa! Sou Alexandre Cacher Moreira e estamos aqui para conversar sobre NR10. Uma grande alegria estar aqui, é um grande prazer receber você. E na realidade essa é a nossa primeira live, então nós estamos aqui ensaiando os nossos hardwares, estabelecendo os nossos procedimentos. Então está sendo muito mais um teste aqui para a nossa equipe interna. Mas claro, vamos aproveitar o tempo para conversar sobre NR10, ué. Como que não? Se o assunto fosse desse tamanhozinho, né? Mas o assunto é largo, comprido e profundo e pesado, né? Então vamos conversar, né? E eu gostaria de trazer aqui para vocês uma coisa que volta e meia a gente encontra aí ainda na planta, ou algumas pessoas que não sem motivo questionam, será que esse NR10 está funcionando mesmo? Será que eles estão exigindo a NR10? Será que está havendo fiscalização efetiva da NR10? Porque para funcionar, né, senhores, não basta estar escrito. Tem de haver cobranças e tem de haver punição, não é? Então a pergunta é, o Ministério do Trabalho realmente fiscaliza, né? E a pessoa, muitos não acreditam, porque a pessoa está trabalhando lá na firma dele, onde ele trabalha, seja a firma própria ou não, está lá 20 anos, 25 anos, fazendo a mesma coisa e tudo está do mesmo jeito. Ele nunca viu outdoors na rua falando sobre NR10, ele nunca viu fiscalização do Ministério do Trabalho chegando para ver a NR10, viemos cobrar a NR10, não se vê isso, né? Você não se vê passeatas na rua, né, a favor ou contra, né, a NR10. Então, do ponto de vista de movimentos, digamos, externos, você não vê. Então a pessoa fala, estou trabalhando do mesmo jeito, então a vida tá do mesmo jeito, né? Mas não está, embora aparentemente não esteja, né? Eu tenho uma figura da NR10, uma analogia. A NR10 é um eixo mecânico girando em alta velocidade. E ela está acoplada a uma engrenagem. Essa engrenagem, claro, está girando em alta velocidade. Todavia, porém, contudo, essa engrenagem não tem dente. Então o eixo está rodando lá dentro da caixa de engrenagem, mas não está movendo nada. Então, há 20 anos atrás, nós não tínhamos esse eixo, nós não tínhamos essa engrenagem desdentada, né? E nada acontecia. E hoje está lá o eixo rodando, mas não está acionando nada, não está produzindo nada. Então fica parecendo que está tudo do mesmo jeito. Mas não está. Não está tudo do mesmo jeito. Por quê? Por quê? Por que não está? Porque os dentes aparecem, gente. Aparece numa situação bastante particular, né? Que é exatamente o que o Ministério do Trabalho, ou a Secretaria do Trabalho, vem trabalhando há muitos anos para que não ocorra. Esta é uma frase que eu ouvi da boca de uma autoridade do Ministério do Trabalho, né, numa palestra. Assim, se acontecer mortes, se acontecer morte, aconteceu exatamente o que nós estamos trabalhando há anos, arduamente para não acontecer. Nesse caso, nós iremos e aplicaremos o máximo que a lei nos permite aplicar de punição. Então, o que é? O eixo está lá rodando. Aconteceu uma morte, não será amanhã. Não será amanhã, será hoje. Hoje, autoridades do Ministério Público, autoridades da Secretaria do Trabalho, autoridades da Polícia Judiciária, Polícia Civil, que aconteceu uma morte. E mesmo que não se saiba detalhes dessa morte, nesse momento inicial existe forte indício de que essa morte foi causada por uma não observância legal. Ok? Não observância legal. Nós precisamos de mais tempo para conversar sobre isso, vamos tratar disso mais à frente em outro vídeo, né? Mas aconteceu a morte, então não é amanhã, é no mesmo dia. Então o que acontece? Aconteceu uma morte, é isso que os dentes da engrenagem girando velozmente, apareceu, engrastou todas as engrenagens
daquela caixa de marcha e todos os eixos, todas as consequências começam a acontecer imediatamente, né? E não são, claro, consequências agradáveis, né? Para nós que estamos na planta, nós estamos trabalhando. Teremos mais condições de conversar sobre isso, né? Mas vou contar dois casos. Um aconteceu no interior de São Paulo, uma firma, né, nossa cliente, eu já tinha feito lá vários trabalhos de compatibilidade, né, sou consultor em compatibilidade eletromagnética, em amplo espectro, né, e uma instalação média, né, nível de funcionários média, e sempre que eu terminava a minha consultoria, eu via muitas coisas, né, que saltam aos olhos para quem está sensível com a NR10, falava, olha, vocês precisam olhar a NR10. E eu falava, claro, me ouviam, né, um silêncio respeitoso, eu falando, mas não tinha gancho, não tinha motivo, não tinha argumento, ou não tinha estrutura, ou o chefe de quem eu conversava não era técnico, não tinha sensibilidade, e ficava no vamos ver, né? Bem, um dia, um funcionário deles estava fazendo o que sempre fez há 30 anos lá, né, numa rua pública, subiu uma estrutura metálica e estava embaixo da média tensão de distribuição, né, e ele foi eletrocutado. Então aconteceu uma morte. Eu não sei de detalhes, né, mesmo porque a gente, quando está sendo penalizado, a gente, quando está apanhando, ninguém posta no Facebook, não é? Nas redes sociais é só alegria, né? Só alegria. Então, foram 3 anos de silêncio. Eles estavam num processo bastante ativo de mudança de instalações, né? De novas instalações, né? Vários contratos rodando, inclusive com a firma onde eu trabalhava, né? E houve um e-mail falando, nós estamos por motivo de força maior, estamos cancelando esses projetos, né, voltaremos oportunamente. 3 anos de silêncio. E quando voltaram, quando entraram em contato, pediram uma cotação, um orçamento para elaborar um relatório técnico de inspeções atualizadas. E tem 10.2.4 a linha G da NR10, o início da NR10, né? Então esse é um exemplo típico de pessoas que estavam há muito tempo, gente competente, gente de alto gabarito técnico, né? Mas insensível às alterações que a NR10 está exigindo de nós, que é uma mudança cultural, não é uma informação simplesmente, é uma mudança cultural. E quando a gente fala em mudança cultural, a coisa não é tão simples. Existe um tempo, né? Existe um passar, né? Existe uma necessidade de um tempo, de uma absorção, de uma digestão, né? Então, esse é um exemplo. Teve um outro exemplo, aí sim, uma firma bem grande. Não só bem grande, como também com muitas atividades fabris. O ramo de negócio dele exige muitas atividades dentro lá da instalação imensa, né? Instalação imensa, várias edificações, ruas internas, praticamente um bairro, né? E um setor nos contratou para fazer o relatório técnico de inspeções atualizadas. Equipe em campo, muitos dias, muitos mesmo, tá? Fazer o levantamento, a equipe com algumas facilidades em campo, com algumas dificuldades, né? Olha, a pessoa está trabalhando, cheia das tarefas e das responsabilidades diárias. Aí chega uma pessoa que ele não sabe quem que foi contratado por um terceiro e está solicitando acesso, está solicitando pessoas, está solicitando informação, né? E a pessoa não entende para que é aquilo. Então, nossa equipe teve muitas dificuldades, né, em campo para fazer o levantamento, porque a comunidade interna toda não estava sabendo o que estava sendo feita, né? Mas ok, fizemos o trabalho em campo. Está lá a nossa equipe no escritório fazendo um relatório técnico, inspeções atualizadas, né?
da instalação, e um belo dia, uma bela manhã, ligam o telefone, chamando a engenheira que esteve em campo, né, que estava conduzindo o relatório, a feitura do relatório, né, e uma pessoa lá dessa empresa e perguntando quando é que a gente ia entregar o relatório técnico. Falou, está dentro do prazo, nós estamos elaborando, é muito trabalhoso, mas nós vamos cumprir o que está no nosso orçamento, né? O que é isso aqui, papapá? Se pudesse adiantar, não sei o quê, tá ok, mas você não tem como adiantar o serviço, não vai ser amanhã, né? Um serviço muito grande, né? Daí a 1 hora, uma segunda pessoa lá da empresa liga, procurando a engenheira e perguntando quando é que a gente ia entregar o relatório técnico. Daí a meia hora, uma terceira pessoa ligou de lá, procurando a engenheira, perguntando quando é que a gente ia entregar o relatório técnico. E aí a engenheira falou, engraçado, fulano tá ligando, quando eu estive em campo lá, ele não estava nem aí para mim, teve uma série de dificuldades com ele, precisei de umas informações, uma má vontade, está perguntando quando é que eu vou entregar o relatório técnico. Aí eu falei assim, tem morte lá. Tem morte lá e lá estão as autoridades, agora em campo, apertando todo mundo. E aí, claro, fizemos o nosso trabalho, entregamos, antecipamos o que era possível, não era muita coisa, né? A nível de tempo, né? E eis que entregamos um relatório, né? E realmente a morte tinha acontecido, fiquei sabendo um tempo depois, né? Conversando com o gerente, falei assim, tal época lá teve morte lá dentro. Falei, sim, teve morte. Teve morte de terceirizados, tá? Uma firma terceirizada e algum funcionário morreu, né? E falei, foi lá a turma toda, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, né? Falou, tava lá, o negócio tava pegando fogo lá, né? Então essa é a situação da NR10, né? Aliás, fechando esse caso, a gente nunca deseja a morte, né? Claro, o objetivo é trabalhar com segurança, mas já que ocorreu, né? Eu tenho que registrar que foi uma morte muito útil, porque essa cultura, essa grande empresa, né, teve uma grande mudança de hábito, de entendimento, de compreensão, né, e realmente teve uma mudança de patamar assim nas questões de segurança, né, que eu pude inclusive constatar isso, estive visitando eles depois, né. Não me deixaram entrar na subestação elétrica. Isso mesmo. Você não está com EPI, se você não está autorizado, se você não tem treinamento, você fica do lado de fora. E é isso que fiquei do lado de fora da subestação, orientando o funcionário dele de algumas informações que eu precisava lá dentro, né? Mas é isso, é questão de segurança, mudança de hábito, mudança de cultura. E está acontecendo, né? E com muita força, né? As consequências da não observância da NR10 são bastante severas, né? São bastante severas e bastante contundentes, né? Se você tiver alguma pergunta, coloque aí no chat, né? Nós responderemos ou dependendo aí da situação, pode até ser um fruto aí de um vídeo, de uma abordagem mais profunda, né? Mais à frente, mas eu vou encerrando por aqui esse nosso breve encontro, esperando encontrá-lo, né? Encontrá-lo brevemente aí nos eventos que nós emitiremos em breve tempo, tá? Um grande abraço para vocês, um grande prazer estar aqui falando com vocês, tá? Obrigado.